Obrigada. Bom, nós estamos ali com o seu Boni, Dona Marlene, Bá, Dona Magda, querida, que saudade, Dona Solange, obrigada, Alessandra, Dona Vera, muito obrigada. Alessandra, os dados da campanha eu coloquei no chat, tá bom, querida? Depois eu te passo por WhatsApp. A Alessandra também vai ajudar nessa campanha. Então, mais uma vez, muito obrigada. E vamos começar o nosso estudo da noite de hoje, que é um estudo muito bonito. Eu fui ler essa lição hoje, no final do dia já, e eu fiquei muito emocionada. Eu espero que vocês gostem muito. Com essa seca aqui, toda hora eu bebo muita água. Hoje nós vamos estudar um capítulo deste livro que eu não sei se vocês conhecem. Esse livro se chama Boa Nova. Boa Nova, autoria espiritual do Humberto de Campos, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Pois bem, o Boa Nova, ele é um livro que fala da época de Jesus. É uma biografia, né? Mostrando muitos fatos da vida de Jesus e de vários de seus discípulos e apóstolos que estão descritos aqui, certo? Bom, o capítulo 8 tem o título Bom Ânimo, e esse capítulo, eu não vou ler ele inteiro para vocês, mas eu vou ler alguns pedaços e nós vamos comentar. Porque nós temos que pensar o seguinte, Jesus, ele esteve aqui há mais de 2000 anos, e vocês se lembram que Jesus, ele chamou para trabalhar com ele pessoas muito humildes, muito simples. Ele chamou os pescadores, aqueles agricultores, eram as pessoas simples, humildes, né? Que tinham funções, o pai dele, né? Era carpinteiro. Então, muitos dos trabalhadores diretos com Jesus eram pessoas muito simples, muitos analfabetos, né? Bom, então, este capítulo aqui, ele traz um estudo, né, uma passagem que aconteceu com Jesus e Bartolomeu. Bartolomeu era um dos apóstolos de Jesus, certo? Bom, o que eu quero explicar assim para vocês? A gente precisa de diferenciar, né, mesmo que assim, rapidamente, o discípulo de apóstolo, certo? O que é um discípulo? Jesus teve inúmeros discípulos. Discípulos são aqueles aprendizes, né? Então, os aprendizes da Boa Nova, da doutrina que Jesus veio ensinar do cristianismo, eram os discípulos. Jesus teve centenas de discípulos. Mas Jesus criou esse nome apóstolo. Apóstolo era o nome escolhido por ele para designar aquele discípulo muito fiel, aquele discípulo que era o principal seguidor dele, que estava com ele ali junto. Então, nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos. Um desses apóstolos era Bartolomeu, certo? Bartolomeu era pescador, também era humilde, um pobre pescador. Só que Bartolomeu tinha uma característica diferente. Bartolomeu, ele tinha uma tristeza no seu coração que ele às vezes não sabia explicar, não sabia justificar. Bartolomeu estava sempre com aquele aperto, hoje como se fosse assim, um sintoma depressivo. Então Bartolomeu ficava amargurado, triste, né? Ele era muito sensível. Então Bartolomeu, ele percebia muito o que estava acontecendo ao seu redor. Só que Bartolomeu era um discípulo muito fiel. Quando Jesus o convidou e que ele começou a seguir Jesus como seu discípulo, ele foi incansável e muito fiel a Jesus. Ele era um dos apóstolos dele. E Bartolomeu teve uma convivência direta com Jesus. Mas essa história que se passa aqui, Jesus ainda era encarnado e Bartolomeu também. E aconteceu em uma noite um diálogo entre eles. E eu quero ler esse diálogo para vocês,
porque não são palavras minhas. As palavras, os ensinamentos de Jesus, eu preciso ler exatamente como ele falou, né? Que, assim, me fez sentir, assim, um calor, sabe? É como se a gente matasse um pouquinho essa saudade que a gente sente do nosso Jesus, né? Então, agora, para isso, vamos imaginar a nossa viagem, que nós não estamos aqui em 2021, nós estamos lá, né, no ano 30, entre 30 e 33, e Jesus está começando o seu apostolado, ele está ensinando a boa nova. Jesus chamava de boa nova os seus ensinamentos, porque era algo que viria para mudar internamente as pessoas, né? Então, vejam bem, eu vou lendo aqui e nós vamos parando e comentando, né? Bom, Jesus muitas vezes surpreendia Bartolomeu em meditações profundas e dolorosas. Jesus percebia que ele sofria. Às vezes os outros nem percebiam tanto, mas Jesus percebia. Então, uma noite, Jesus aproveitou um tempo que ele estava a sós com Bartolomeu para falar mais profundamente ao coração daquele apóstolo querido. Após uma interrogativa afetuosa, como você está, Bartolomeu? Bartolomeu deixou que falasse o seu espírito sensível para Jesus. Ele decidiu se abrir para o mestre. Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas, da minha amargura. Eu sei que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera o coração além das alturas. Eu creio nisso. O Senhor esclareceu que o seu reino não é deste mundo, e eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Porque aqui parece para mim que o selo do mal obscurece as coisas mais puras. Por toda parte nós vemos a vitória do crime, o jogo de ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara abafada pelas lágrimas de tristeza. E ele falou com o coração: quantos de nós não nos colocamos algumas vezes no lugar de Bartolomeu, sem compreender, porque parece que o bem fica abafado, que o amor ele é anulado pelo tanto de maldades, de incompreensões que assolam o mundo. Então Bartolomeu estava neste momento depressivo, né? Ele não conseguia enxergar o mundo de uma forma mais luminosa. E Jesus fitou brandamente. E com muita amorosidade, Jesus falou. Presta atenção na fala de Jesus. A nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações sofredores da terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. A minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos a receberem de coração. Então aqui Jesus sabiamente lembra, ele deu o nome Boa Nova para poder levar a alegria. E embora ele falasse que o reino de Deus não é neste mundo, mas ele quer neste mundo ainda plantar a alegria. Houve uma pausa e Jesus continuou a falar. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos do Pai.
O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. A oportunidade de uma hora, de uma leve ação, no descanso físico, é para levar a palavra humilde ao convite de nosso Pai para semearmos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Olha o que Jesus fala, né? Que importante aqui. Que o Pai, ele coloca tanto na atividade ou no esforço, no descanso físico, tudo cabe belas e pequenas ações para nós semearmos as bênçãos ensinadas por ele. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos a nossa vontade, a nossa bandeira. E aí a gente vai por caminhos que geram os sofrimentos. Nós sofremos e fazemos o outro sofrer através do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Porque quantas vezes nós não conseguimos enxergar o outro? Na função de chefe, né? Na função de patrão. Quantas vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro? Às vezes nós estamos aqui na nossa casa e muitas pessoas jogam um copo quebrado, um saquinho de lixo normal, sem se preocupar e sem se colocar no lugar daquele lixeiro que pode cortar e ter ferimentos graves nas suas mãos, né? Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, Jesus traz aqui que muitas vezes, ao colocar a nossa vontade acima da vontade do Pai, nós criamos os caminhos árduos, a estrada pedregosa. Então, essa estrada não é para ser assim, porque a estrada que Deus nos apresenta é de amor. Nós é que fugimos disso e muito temos o caminho da dor. Jesus continua, né? Na obsessão da sua vontade, caímos, né? Com sombra de rebeldia e passamos em lágrimas, em desesperadas impressões, amargurados gemidos, sem enxergarmos a fonte cristalina, a estrela do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. E Jesus faz um intervalo. Mas Jesus aqui está chamando a atenção de Bartolomeu para que ele preste atenção, né, exatamente no que ele estava fazendo de não conseguir enxergar aquilo que tem de maravilhoso na vida. Depois desse intervalo, Jesus perguntou: Mestre, o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Vocês acham que o Evangelho exige isso de nós? Aí Jesus respondeu. Olhem, anotem bem essa resposta de Jesus. Porque quando a verdade nos transforma, nós passamos naturalmente a agir de uma forma diferente, né? Quando nós aprendemos, né, que não se deve jogar papel na rua, nós passamos a guardar o papel, se não tiver um lixo, no bolso da calça, dentro da bolsa, e nós não jogamos naturalmente, sem esforço nenhum, né? Só que quando eu compreendo que eu preciso reconstruir meus pensamentos, meus sentimentos, e que os meus sentimentos, os meus pensamentos conduzem a minha vida, o que acontece? Eu vou me transformando, porque eu sei que a sabedoria já está fazendo parte do meu processo de aprendizado, e eu vou ficando cada vez mais sábio, em termos de compreensão
do que é a vida e por que nós estamos aqui. E Jesus continua: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Então, nós não precisamos ser especiais para seguirmos o Evangelho. Nós vamos nos tornando diferentes e cada vez melhores, mais humanos, mais amorosos, mais alegres, mais esperançosos, mais corajosos, quando nós temos o Evangelho vivo dentro de nós, né? Bom, então, Bartolomeu pergunta para Jesus: e quando os negócios do mundo nos são tão adversos, quando tudo parece que luta contra nós? Aí Jesus pergunta para Bartolomeu: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro ou a iluminação definitiva da sua alma para Deus? Qual é o melhor negócio do mundo? E aí ele lembra do materialismo que está imperando nessa pergunta, né? E ele lembra: existe um melhor negócio do mundo em termos materiais? Ou será que, em termos espirituais, é exatamente o processo de autoiluminação? Porque quando eu me autoilumino, eu vou tirando as trevas que habitam dentro de mim, do orgulho, da vaidade, do preconceito e por aí vai. Então isso me traz leveza. Esse é o melhor negócio do mundo. Aí Bartolomeu guardou essa resposta no coração, mas achou meio estranho, né, Jesus falar assim. Mas aí ele lembrou-se da sua mãe, Bartolomeu lembrou-se da sua mãe, que havia falecido há pouco tempo. E ele pergunta para Jesus: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido, um ente amado? Escutem a resposta de Jesus: mas quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Pai? Ninguém fica verdadeiramente órfão na terra. Nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos nós somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, para você ser discípulo do Evangelho, você precisa de acreditar na vida, né, após a morte, na verdadeira vida. E quando alguém morre, não é uma perda, é uma mudança, né? Nós sabemos disso. Perde-se um pouco daquele tipo de convivência, mas a convivência passa a ser de outra forma. E nós ainda temos a certeza de que vamos nos reencontrar todos depois, né? E vamos nos reencontrando, partindo, que é o que nos promove as muitas encarnações, né? Jesus ficou em silêncio. Ele havia terminado a sua exposição serena, mas ele chamou atenção para vários pontos de Bartolomeu. Vejam bem, a hora já ia muito adiantada. Bartolomeu se despediu. E o olhar do mestre ofereceu a Bartolomeu naquela noite uma luz mais doce e brilhante do que ele já vira. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando aquela sensação gostosa. Vocês imaginem se despedir tendo as mãos de Jesus no ombro? Que sensação que deve ser maravilhosa! Bartolomeu seguia Jesus e ouvia Jesus, mas ele brigava com quem? Com ele, porque eram suas trevas internas que não deixavam aquela luz do Evangelho brilhar, embora ele fosse muito bem intencionado. Mas vejam aqui nessa história, neste relato, o que acontece. Bartolomeu, ele residia em Dalmanuta, e ele foi para lá depois de falar com Jesus à noite alta. E ele foi pensando, meditando naquelas lições que Jesus havia passado para ele, só os dois. E aí
Ele foi olhando para a noite, parecia que ele nunca havia visto uma noite tão maravilhosa. Ele nunca havia prestado tanta atenção naquelas estrelas do céu. E as estrelas do céu, ele imaginou que fossem as luzes gloriosas do palácio de Deus no céu, à espera das suas criaturas com hinos de alegria. Então era como se fosse, sabe quando temos Nova York no Natal, toda iluminada à espera de quem vem para comemorar o nascimento de Jesus? Bartolomeu olhou para o céu e para ele é como se fosse aquelas luzes de enfeite esperando a chegada dos seus filhos no verdadeiro reino, né? Algo estava diferente em Bartolomeu. Aí, as plácidas mais felizes, parecia que a água estava feliz. E quando ele caminhava, aquela brisa, aquele vento brando, parecia que sussurrava ao seu ouvido essas inspirações, como se ele estivesse recebendo um correio delicado que chegasse do céu, porque ele olhava o mundo de uma forma diferente. Para Bartolomeu eram inspirações. Aí ele começou a recordar as razões do porquê ele se sentia triste nos últimos tempos. Aquelas tristezas que para ele eram intraduzíveis. E com surpresa, ele não conseguiu encontrá-las no coração e nem ver uma força maior nessa tristeza. Ele se lembrou da mãe. A mãe havia falecido, mas ele se lembrou das palavras de Jesus. Mas Deus não era o pai e a mãe que está nos céus? Então, a sua mãe era recebida com alegria. O pai a chamou e ela foi ter com o pai. Então era um motivo para ele se alegrar, havia chegado o momento dela, o pai a chamou. Aí ele pensou nos contratempos da vida e foi ponderando os seus irmãos de sangue o caluniavam, aborreciam ele profundamente, mas ele não tinha um irmão chamado Jesus que o compreendia, que o aconselhava, ele não estava só. E aí ele foi vendo os insucessos materiais dele, e ele pensou na pescaria dele e naqueles comerciantes da feira, né, que eles não conseguiam trabalhar edificando o coração, mas ele queria edificar o seu coração. E foi pensando, olhando para o céu, para as estrelas, para as nuvens, foi olhando para tudo, toda a natureza. E chegou em casa muito tarde da madrugada. Ao longe, o sol estava querendo nascer já. As aves cantassem dentro dele uma melodia harmoniosa e ele sentiu paz, muita paz, como não havia sentido antes. A sua alma estava aliviada e feliz. Ele se sentia leve. Bom, ao abrir a porta rangeu da sua casa. Quando ele entra, os seus irmãos de sangue o receberam com xingatórios, com impropérios. Chamaram-no de mau filho, que estava longe, sumido. Chamaram-no de vagabundo. Chamaram-no de traidor da lei, porque ele estava seguindo esse Jesus de Nazaré e indo contra as sagradas escrituras, né? E Bartolomeu recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Seus irmãos eram muito infelizes. Das outras vezes, ele reagia asperamente. Agora, como que ele fez? Ele não reagiu. Ele sorriu para os irmãos e ficou, coitado. Eu vou explicar para eles. E ele falou, estou bem, tem Jesus que veio trazer, e os irmãos não quiseram muito escutar. O velho pai, que estava acordando, chegou lá na sala com aqueles homens conversando, acusou ele e escorraçou ele de casa. O apóstolo Bartolomeu achou isso natural.
Ao invés dele entrar no padrão da raiva e de achar que o pai estava sendo injusto, ele pensou pela primeira vez: gente, o meu pai não conheceu Jesus, ele não sabe dos ensinamentos dele. Então, é natural que ele acredite que eu esteja traindo, né? Porque ele não sabe exatamente do que Jesus fala. Então, ele decidiu ficar em silêncio e isso trouxe uma alegria para ele, não rebater o pai e os irmãos. A sua alegria era tão grande internamente que ele decidiu não entrar com as mesmas brigas diárias, porque antes ele respondia, ele se enfesava, queria dar o troco, né? Não, ele ficou na dele. E teve um olhar de perdão, de compaixão e de amorosidade, porque o pai e os irmãos não conheciam Jesus. E ele percebeu o júbilo que era ele conhecer Jesus e estar seguindo o mestre, né? Bom, ele repousou um pouco e tomou as suas redes velhas e foi para a sua barca buscar a pescaria. Ele, com os companheiros de serviço, ele sempre ficava calado, triste, moado num canto. Ele decidiu fazer algo diferente, falar palavras de incentivo para os companheiros. Não, você vai conseguir, lance a rede, vamos lá. E aí ele se sentiu muito bem, porque ele percebeu que ele foi um amigo, que fortaleceu os seus amigos que estavam na pescaria. E aí trabalhou muito. De tarde, ele chegou com peixe, não questionou os comerciantes, porque ele entrava no embate com os comerciantes, muitos desleais e desonestos. Ele não fez isso. Ele foi educado, cativante, trocou palavras, tentou compreender o posicionamento do outro, se posicionou e travou um diálogo. Antes, ele achava que eram tudo um bando de ladrões desonestos e não conseguia entabular um diálogo. A raiva o dominava. Ele, então, Bartolomeu, ele foi convertendo todos os seus desalentos, os motivos das suas tristezas, em alegria. Por quê? Porque o sopro regenerador de Jesus havia inundado a sua alma. Todos, né, o observavam com admiração naquele dia. Mas Jesus, que conhecia Bartolomeu e sabia que Bartolomeu mudaria sua atitude mental, ele sabia que daí para frente Bartolomeu teria uma nova atitude mental. Com isso, uma nova ação. Com isso, a sua vida iria mudar. Quem era o agente de mudanças? O próprio Bartolomeu. Não era ninguém que fez para ele, mas ele mesmo. No sábado seguinte, né, o mestre foi para as margens do lago e ali tinham muitos seguidores. Aglomeravam homens, mulheres do povo, judeus, funcionários de Antipas, até soldados romanos. E Jesus começou a pregar a boa nova. E a certa altura, Jesus fala uma narrativa que se encontra no Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de alegria, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo daquele apóstolo fiel. Pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão daquele ensinamento de Jesus para ele. Ele experimentou a sua alma leve, satisfeita. E depois de ter se livrado das vaidades que o acompanhavam, e que antes ele não se desfizera, só assim ele conseguiu adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida.
Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez na sua vida que ele chorava de alegria. O pescador Bartolomeu aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Esse é o capítulo da Boa Nova, que eu achei maravilhoso, com tantas reflexões, com essa fala diretamente de Jesus ensinando, mostrando para Bartolomeu a importância da nossa mudança. É o mudar o pensamento, olhar de forma diferente para tudo que é a mesma coisa. Bartolomeu sentiu a felicidade não porque ele adquiriu ela ou porque as pessoas mudaram. Ele mudou. Ele se transformou. Ele olhava o pai com outro olhar, os irmãos com outro olhar. E ele encontrou a paz porque a paz está dentro dele. Quantas vezes nós esperamos o outro ser mais doce, o outro ser mais educado, o outro comemorar alguma coisa em meu nome? Não, somos nós. Bartolomeu conseguiu vencer a amargura porque ele mudou. E como que ele mudou? Não foi só pensando, eu quero mudar. Não, se fosse assim seria fácil. Ele mudou através de suas atitudes. Os irmãos o xingavam, eles xingavam de volta. Ele decidiu não xingar. O pai o expulsou, escorraçou e ele brigava. Ele compreendeu o pai. O que fez ele compreender os irmãos e o pai? Se colocar no lugar do outro. Só naquele momento que ele falava, gente, mas meu pai tem razão de pensar assim. Ele não conhece a Boa Nova, ele conhece Jesus. Então, dentro do que ele conhece, sim, eu não estou correto. E aí ele foi trabalhar, não com amargor ou com raiva de pegar o peixe para vender para o que ele achava que era ladrão. Não, ele foi com alegria. Nunca havia sentido aquelas redes tão leves. E quando chegou para negociar o peixe, ele decidiu conversar com aqueles que vendiam o peixe. Mudou a postura. Esses comerciantes até estranharam e foram mais gentis com ele, né? Possivelmente o negócio foi melhor para Bartolomeu, até em termos materiais, financeiros, né? Olha que coisa maravilhosa. E ele compreendeu que havia chegado o momento da sua mãezinha partir. Tudo que era motivo de tristeza para ele, ele olhou de forma diferente, mudou o padrão de pensamento e mudou o padrão de ação, de comportamento. Olha que bacana isso. Então, essa lição de Jesus é clara. Ele venceu a sua depressão, sim, porque a sua depressão tinha raízes em pensamentos e ações doentias, de orgulho, de vaidade, né? De exigências, de padrões que o outro deve ter. Se eu for ficar triste porque o outro não faz isso ou não faz aquilo, eu vou viver triste. Eu preciso de olhar de uma forma diferente. Quantas pessoas que nós achamos que não têm palavra, inúmeras vezes são pessoas que têm um transtorno emocional e que mudam o humor, que combinam sair com você, fazer isso, fazer aquilo, e de repente não dão conta, porque estão numa crise, né? Quantas vezes aqueles que nós temos dificuldades nesta vida, que não nos compreendem, são exatamente pessoas que nós prejudicamos num passado distante, não é mesmo? Mas o mais importante de tudo isso é que a gente percebeu que com a mudança do padrão de pensamento, com a minha decisão de mudar o meu comportamento,
Pensam que foi fácil para Bartolomeu ser xingado e não revidar? Não. Mas isso é que vai plantar alegria, gerar alegria, essa alegria vai se expandir dentro de nós. É esse processo de autoiluminação que nos vai ajudar no decorrer da nossa caminhada. Jesus falou, o Evangelho não exige que a gente esteja 100% do tempo acertando, nem que nós sejamos pessoas especiais, não. Ele espera que nós possamos fazer o nosso melhor, dentro do que dermos conta, no dia a dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, no dia a dia, né? Muitas pessoas me pedem desculpa. Bia, desculpa, não deu para assistir isso de oração, vou assistir à noite. Não precisa pedir desculpas, porque é isso mesmo. Eu sei que inúmeras pessoas fazem desse momento especial um momento de doação da sua energia. Que coisa maravilhosa, né? Então é isso que nós precisamos lembrar de Bartolomeu e nós lembrarmos que nós podemos ser discípulos de Jesus, mas bons discípulos, né? Bons discípulos. E podemos almejar sermos os discípulos fiéis, que ficam juntinhos dele, sempre. E não é que Jesus está longe, Jesus está aqui. A nossa energia que muitas vezes não se conecta com ele. Por isso que às vezes a gente tem tanta saudade dele, não é mesmo? Então sigamos firmes, sigamos com fé, façamos o nosso melhor. Tenhamos a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor por nós, pelo outro, e que estamos mais pertinho assim de nos jubilar, sentirmos esse júbilo do reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Aqui, dentro de nós. Porque é a paz, a alegria, o amor, a gratidão, o conforto, a esperança, a luz, a sabedoria. Esse é o reino dos céus. Quando nós vivenciamos o inferno, esse inferno não é divino, é humano. E nós criamos de alguma forma. Então nós precisamos aprender a lidar e nos transformarmos, como Bartolomeu, que criou o inferno para si, mas que melhorou muito da sua vida. E no final, pela primeira vez, ele consegue chorar de felicidade. É emocionante, né? Eu adorei essa lição. E vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece da noite de hoje. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que estamos aqui juntos, buscando este conhecimento, buscando remodelarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, a fim de plantarmos essa semente da felicidade, que tem no seu interior a confiança no Pai, a certeza de que nunca estamos sós, a certeza de que somos guiados, de que somos cuidados por este que nos criou. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus querido, por estar conosco desde que este mundo foi criado, todos os dias das nossas vidas e das vidas que virão. Obrigada, Jesus. Nós te rogamos, neste momento, que possa envolver a todos aqueles que se encontram conectados, com esperança de um tratamento para os seus males físicos, espirituais, mentais, com esperança de uma mudança de padrão de vida, através da mudança dos padrões de pensamentos e sentimentos. Obrigada por nos ajudar, Jesus. Nós somos pedintes e te pedimos nesse momento que abençoe os nossos entes queridos
com muita gratidão os nossos pais biológicos que nos deram a vida, os pais que cuidam de nós fraternalmente, sem o vínculo consanguíneo, mas também aquelas pessoas, amigos, amigas, que fazem papel de pai e de mãe no decorrer da nossa existência, nos auxiliando. Quanta gratidão, Jesus. E queremos também, Jesus, agradecer por esses ensinamentos, por termos a oportunidade de conhecer a Boa Nova. E te pedimos, Mestre amado, que envolva com a tua luz todos aqueles que se encontram nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas instituições, aqueles que estão nas ruas, aqueles que não têm um lar, aqueles que não te conhecem, Jesus. Abençoa a todos, mas abençoa também a todos nós que te conhecemos e temos dificuldades em te seguir. Que nós possamos ter a força necessária para nos tornarmos bons discípulos da Boa Nova. E que nós possamos olhar para o outro com o olhar da generosidade e amorosidade. Que todos nós que estamos conectados recebamos nesse instante essas bênçãos de luz. Todos aqueles que nos vêm à cabeça, que rodamos e pedimos pela recuperação. Que todos os na nossa família, encarnados e desencarnados, sejam abençoados. Te pedimos, Mestre, pelo nosso Brasil e por todas as nações deste mundo, e que jamais percamos a fé em Ti, Senhor. O mundo não se encontra em um navio desgovernado. O Senhor está no leme. Confiemos que tudo tem um porquê e vamos vencer. Assim, com esta prece, nós finalizamos mais um momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Pois bem, meus amigos, finalizamos o estudo e oração. Antes de dar o tchau mesmo, eu queria falar para vocês que nós começamos uma nova campanha. E essa campanha é uma campanha que nós estamos começando hoje. Eu faço aniversário essa semana. E como não vou poder fazer festinha nem estar com todos, eu gostaria que nós nos juntássemos para presentear aquelas pessoas que passam por dificuldades inimagináveis. Nós doamos inúmeros cobertores. Foram centenas e centenas de cobertores doados. Muita gente ainda está levando cobertor, casaco e continuam sendo doados. Foram mais de 13 mil reais em dinheiro, fora os cobertores que foram entregues. Então, nós estamos começando agora uma campanha de gêneros de higiene pessoal e limpeza. As pessoas precisam ter dignidade e nós vamos colaborar para isso. Olha só, nós vamos doar mods, na minha época era mods, né, mas é absorvente. Absorventes, que as mulheres pobres muitas vezes passam por dificuldades terríveis nessa época, não tendo como conter o fluxo, né, da menstruação. Absorventes. Nós vamos comprar escovas de dentes, escovas de cabelo, creme dental, sabonete, álcool gel, álcool 70, sabão em pó, sabão, detergente e o que for de material de limpeza para entregar para essas famílias que muitas vezes vivem em assentamentos, né?
Então, a nossa campanha, os dados estão no chat, mas eu vou repetir, eu só quero pedir que você doe assim. Se for R$10, 10,05, coloca os 5 centavos para eu saber que é um presente que eu ganhei. Se você for doar R$105, 105,05. Se for R$500, 500,05. Eu saberei que esse presente estou ganhando. E vou ficar muito feliz, porque eu ganho e repasso. E nós podemos ter a certeza que as pessoas que estão entregando esses materiais são da minha mais alta confiança. Amo essas pessoas e os cobertores foram todos entregues para pessoas muito carentes. Tiveram asilos que as pessoas não tinham cobertas, velhinhos com muito frio, às vezes fazendo xixi na cama, e agora cada um ganhou 2 cobertorzinhos, sabe? Nós tivemos moradores de rua, tivemos assentamentos, um frio. Aqui de madrugada está batendo 7, 8 graus, e vai cair mais a temperatura. Hoje eu louvei e agradeci a cada um de vocês que ajudaram nessa campanha do cobertor, do agasalho, né? Então eu peço a vocês, vamos ajudar no material de higiene, eles estão necessitados, estamos em pandemia, sabe? Às vezes não tem condições de tomar banho, porque não tem água, aí eles vão atrás de água, mas não tem sabonete, então é muito difícil, né? Às vezes não tem como pentear o cabelo. Logo, logo as aulas presenciais vão começar, essas crianças também vão para a escola, precisam dessa higiene bucal estar em dia, né? Então, só para, se alguém quiser anotar, pega a caneta. Olha, Banco do Brasil, eu vou falar o Pix, está no chat, mas eu vou falar. 26 50 23 02 000 151. O Pix para doação. Finalização 05. Banco do Brasil. Certo? Vou falar a agência. Agência 1419-2. A conta corrente, não é poupança. 4900X. Certo? CNPJ 26 502 302 /0001, dígito 51. Centro Espírita Paulo de Tarso, Brasília, DF. Correto? Então, eu vou ficar muito feliz com cada colaboração. Mas meu aniversário é na sexta-feira, no Dia do Bombeiro. E nós vamos fazer essa campanha durante esse mês de julho, tá bom? As famílias agradecem, nós temos cadastrados mais de 150 famílias que já recebem doação de cesta básica, fora os infortúnios ocultos que nós estamos ajudando. Muitas pessoas que eram pobres estão agora paupérrimas, sem trabalho, e não sobra dinheiro para poder comprar esses itens de higiene, certo? Lembrando, absorvente, creme dental, sabonete, escova de dente, escova de cabelo, shampoo, né? Álcool gel, etc. Quem quiser doar em espécie, sim, pode doar. Se quiser, pode deixar aqui em casa, tá certo? Quem souber onde eu moro. E você que vai doar em dinheiro, não se esqueça do dígito 0,5 no final. 10,05, 120,05. Né? 1000,05, tá bom? Vamos juntos fazer essa campanha e depois eu passo para vocês. Eu vou trazer semana que vem o balanço da campanha dos cobertores, que fechou, e depois eu trago o balanço do material de higiene e limpeza, tá bom? Deus nos abençoe, vamos trabalhando juntos, vamos agradecendo a Ele por mais esse mês que estamos fechando com saúde, e todas as nossas batalhas foram vencidas, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Ele há de querer.